Bom dia a todos. Você que está chegando aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está comigo aqui no Zoom, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Você que está no Zoom aí, hoje vai ver um conteúdo especial, a gente vai bater um papinho aqui, muito legal. Hoje nós vamos falar sobre visionário, né? O que é visionário? E você que está aqui no YouTube, não deixe de dar o like, compartilhar esse conteúdo, né? Ative o sininho aí de notificações. Não esqueça de dar aquele like maravilhoso e deixe seu comentário também, que isso é muito importante para a gente, tá? Seja muito bem-vindo. Visionário. Nossa, é uma palavra que eu gosto muito. Eu me identifico como um visionário. E às vezes alguns amigos meus ainda falam assim, Nilton, você tem uma visão muito lá na frente das coisas e às vezes até me admiram por isso. E o que é ser visionário, né? Você já parou para pensar? Qualquer pessoa que tenha uma visão futura das coisas, que enxergam mais à frente as possibilidades, as pessoas são visionárias, né? E nós temos aí vários tipos de visionários, visionários empreendedores, visionários de negócio, líderes visionários, pessoas que trabalham em CLT, mas têm uma visão bem visionária da sua função e da sua atividade, e isso às vezes lhe traz muita sabedoria e condição de liderar. E seus liderados realmente sempre conseguem, às vezes, ser melhor direcionados. A liderança visionária é um estilo de liderança focado em criar soluções inovadoras e alcançar objetivos de longo prazo. Olha o tanto que isso é especial, né? O líder visionário, ele tem uma visão bem inovadora. Ele sempre busca a inovação, ele busca as possibilidades e a forma de alcançar seus objetivos com mais facilidade. E às vezes com a condição de aumentar a lucratividade ou produtividade a médio e longo prazo. Isso traz muita certeza para a empresa poder sempre estar ali chegando cada vez mais no futuro. Isso é muito bom, né? O líder visionário, quando você tem dentro do seu time líderes que são visionários e tal, você tem que escutar essas pessoas. Você precisa sempre estar em contato com essas pessoas e vendo as possibilidades para que isso possa realmente ter resultado no futuro da tua empresa, do teu negócio. A liderança visionária é o que move as grandes empresas. O líder visionário deixa claro os objetivos de longo prazo de uma empresa, do negócio, porque é como ele trabalha com as pessoas. E ele coloca as pessoas se enquadrarem no seu plano de organização. Ele é organizado, ele tem a visão do futuro, ele tem a visão de como aquele produto pode chegar no cliente. Geralmente, nos departamentos das grandes corporações, grandes empresas, departamentos de marketing, é muito importante ter pessoas criativas, pessoas de execução, mas tem que ter um líder visionário, que é aquela pessoa que usa a criatividade, mas tem uma visão futura das pessoas que serão os seus consumidores. Olha o tanto que isso é importante. E como identificar dentro da sua corporação, dentro do seu negócio, esses líderes? Como identificar essas pessoas? Às vezes eles não falam a mesma linguagem cotidiana de todos, às vezes até, de repente, surge uma linguagem diferente, uma forma de falar diferente de algum assunto, e às vezes você vai, mas o que é isso? Né? Ele vai ter que te explicar aquela visão futura, aquela visão que ele tem daquele produto, para que você possa realmente encaixar ali as suas possibilidades e os seus resultados.
Tente identificar dentro da sua empresa, dentro da sua corporação, quem são os líderes que são visionários, que têm a visão futura do negócio. Para que isso você possa traçar a sua rota de crescimento, aonde você quer chegar. Às vezes o dono é a pessoa visionária, às vezes o proprietário, ele é a pessoa que tem a visão futura, a visão de aonde ele quer chegar, as possibilidades e tudo mais. E nem sempre o proprietário ele passa da forma correta o seu conhecimento e aonde ele quer chegar, porque ele guarda aquilo para ele. Você precisa realmente libertar-se disso e pegar esse conhecimento seu e transmitir para os seus colaboradores. Porque só assim você vai conseguir chegar onde você quer. E se você é um desses empreendedores visionários, tente trazer para perto de si pessoas que são visionárias também, para que vocês olhem para a mesma direção, para que vocês enxerguem o mesmo resultado lá na frente. Aí sim, essas empresas conseguem chegar aonde você tanto sonha. Ser visionário é você enxergar o futuro, enxergar as possibilidades, as tecnologias que estão aí disponíveis, usar tudo que tem à sua disposição para que você possa ser mais produtivo e ter mais resultado. Uma das qualidades mais importantes de um líder visionário é a capacidade de pensar de forma criativa. Isso é uma das capacidades mais importantes. Tornar-se isso palpável, realizável. Isso significa que eles não têm medo e nem tentar, né, executar aquilo que ele está imaginando. Ele não tem medo. Ele não tem medo de correr risco. Porque ele sabe que o risco ele é fundamental para que você possa executar uma coisa inovadora. Você não consegue executar nada inovador sem correr risco. O risco, ele faz parte. E a pessoa que não gosta de cometer ou de estar correndo risco, ou às vezes não gosta de falar assim, se eu cometer algum erro, é só ajustar a trajetória, seguir em frente. Aí sim você pode chegar onde você quer chegar. Você vai desenvolvendo suas habilidades visionárias de liderança a cada vez que você desenvolve algo que você achava que aquilo era possível ou não. Sem o teste, sem a execução, você jamais saberá. Mas eu prefiro, às vezes, ver alguém errar para mim não cometer o mesmo erro, mas engano seu. O erro, ele te ensina. Você só não pode cometer o mesmo erro mais de uma vez. Cometeu aquele erro, aprenda com ele. Não cometa novamente. As pessoas visionárias, elas não querem dizer que não cometem erros. Elas querem dizer que você, que é visionário, você tem a coragem de tentar, de buscar aquilo que você está visualizando lá no futuro. E quando você tem uma visão futura das coisas, isso ajuda você a desenvolver. Nem tudo, às vezes, é executado, porque o visionário, ele sonha muito, ele tem uma visão futura sobre tudo que ele vê. Ele tem um olhar diferente para as coisas. Falar um pouco, assim, por que que eu me considero uma pessoa até visionária, né? Tudo que eu vejo, todas as possibilidades que eu vejo de qualquer produto, qualquer coisa que me apresente, eu não enxergo aquilo apenas ali da forma que está sendo me apresentado. Eu começo a analisar todas as possibilidades. Começo a enxergar aquele produto ou aquele negócio lá na frente.
o que que pode ser feito com aquele produto? Quais são as possibilidades? Isso é ser visionário. Não é você chegar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo desse produto aqui, ó. Você deve estar enxergando ele aí. Não sei se a minha câmera está dando para visualizar bem. Isso aqui é um suporte para celular. O cara, quando criou esse suporte, ele viu algum outro suporte e criou, foi visionário e criou um negócio fácil de montar. E aonde, qual foi a possibilidade criativa, visionária que ele teve, né? De criar um suporte fácil de montar, deslumbrando a questão de que as pessoas hoje fazem lives todos os dias e assistem lives todos os dias. Então, ele criou a possibilidade de você colocar o seu celular aqui, e até tem um lugar aqui, ó, do cabinho, tá? Olha só. E assim vai ser fácil de visualizar, né? Para que você possa utilizar isso aqui para você ter duas coisas: divulgar a sua marca, e também ter um produto na sua mesa que te ajude a curar uma dor, que é na hora de você assistir uma live, você não tem que ficar com o celular na mão. Ele foi visionário quando criou isso. Fez uma criação através de um produto que tem plástico da indústria e normal, criou uma possibilidade de encaixe e criou-se um produto de MDF. É um MDF cortado a laser. E já aplicou a logomarca do cliente. Então, quer dizer, você faz tipo um brinde, aonde você, dando isso para o seu cliente, o cliente sempre vai estar olhando a sua marca, mas ele vai ter um produto que ele vai ser útil para ele. E isso faz com que a visão futura que ele teve na hora de criar esse produto aqui, ele teve uma visão de que as coisas nas no marketing digital, na internet, estava evoluindo rapidamente e viu a possibilidade de criar um produto onde ele pudesse vender para o cliente, o cliente divulgar a marca dele e poder realmente ter resultado, e isso seria um produto que ficaria sempre na mesa do cliente. Eu fiz algumas peças dessas para usar como marketing no meu negócio e deu muito certo, deu muito resultado. Deixei isso com muitos clientes. E olha, e eu vou em alguns clientes, ainda vejo na mesa deles o produto lá e a minha marca lá estampada na mesa do cliente. Isso é ter visão. E quando eu vi que esse produto poderia me ajudar em algo, eu tive já visualização de que aquilo poderia ser útil, eu iria estampar mais vezes ou um tempo maior a minha marca na mesa do meu cliente. Aí eu já estou tendo uma visão de marketing. E a gente voltando para a liderança visionária é guiar a equipe de forma clara, em direção a uma visão do futuro. Não a visão daquele momento. Ah, como que eu vou criar uma campanha de marketing para me atingir meu público agora, nesse momento desse produto novo, lançar esse produto e tal. Eu tenho que fazer uma campanha para o momento e uma campanha visando o futuro. Aí sim, eu começo a pensar naquela campanha a médio e longo prazo, para cumprir os objetivos estratégicos da empresa. Isso, uma liderança dentro da corporação. Mas o líder visionário de sucesso consegue alcançar grandes resultados financeiros. Por exemplo, ele acha todas as brechas do mercado onde ele pode estar colocando o produto dele. Um visionário é alguém que pode imaginar o futuro.
Pensar no futuro. Chegar lá na frente. Ver o que não é visto. Imaginar o que não está sendo imaginado. De forma mais clara, é fazer planos para alcançar objetivos. A pessoa visionária, ela começa a fazer planos para alcançar os objetivos dela, mas enxergando as possibilidades lá no futuro, não as possibilidades de momento, as possibilidades agora. A maioria dos líderes, às vezes, ficam tentando verificar o que o concorrente está fazendo, para fazer igual ou melhorar o que ele está fazendo. Isso não é ser visionário. Isso não é criar possibilidades. Isso não é criar situações. O líder visionário, quando ele está dentro da tua empresa pensando em criar uma campanha de marketing ou uma campanha de negócio, ou criar um produto, ou criar algo que seja a solução de uma dor, ele tem que pensar no futuro, lá na frente. Porque aquele produto ou aquele negócio ele tem que ter uma vida útil. Ele não pode ser só um produto de momento, onde ele vai só resolver uma dor ali e pronto, acabou, já era, já não existe mais. Então você tem que pensar esse produto lá no futuro. Aonde você quer que ele chegue? Ou seja, a liderança visionária está focada no futuro. Ela não vive o presente. Ela é focada lá na frente, lá no futuro. Esse tipo de líder toma decisões baseadas nas que eles acreditam, que ajudará a humanidade, ajudará a empresa, ajudará as pessoas, vai resolver dores, vai ajudar organizações a alcançar os seus objetivos. Ao invés de tomar decisões baseadas em situação atual. O visionário, ele não toma decisão baseada em situações atuais, ele não toma decisão baseada no que está acontecendo agora, nesse momento, no que está acontecendo no hoje. Ele não fica olhando o concorrente, ele não fica olhando as pessoas que estão atrás. Ah, sou melhor do que o outro, meu produto é melhor. Não fica olhando isso. Ele fica olhando no futuro. O que é que eu posso fazer de melhor para que esse produto meu lá no futuro seja mais aceitável, tenha uma possibilidade maior de mercado? Que seja aí um produto digital, que seja um produto físico, que seja um produto sazonal, que as pessoas vão usar de vez em quando ou não. Mesmo se você é do digital, se você é uma pessoa que quer criar conteúdo, quer criar coisas inovadoras para as pessoas, quer ensinar, você tem que ser visionário também. Você tem que entender de que forma que você vai chegar no seu público. E não só agora. Ah, se der certo, olha o se aí. Tente não usar essa palavra. Se der certo, eu faço. Se isso, eu vou. O visionário não tem o se, ele tem o que acredita. Ele acredita no futuro. Ele acredita no que ele está fazendo. Inclusive, ele tem a visão do que pode acontecer lá na frente. Ele não fica analisando se aquilo ou se isso vai dar certo ou não. Ele arrisca. Ele tem coragem de arriscar. Porque ele sabe que arriscando é que se consegue o resultado final. Sem você tentar testar, você não consegue ter o resultado e saber se aquilo vai dar certo ou não. Ele não fica no achismo, ele fica na questão de solução. Ele gosta de solução, ele gosta de buscar soluções. As pessoas visionárias, elas gostam de resolver problemas. Ela não gosta de causar problemas. E se você só resolve problemas se você realmente fizer parte dele. Ah, mas fazer parte dele como, Newton? Se eu faço parte do problema, eu sou o problema. Não. A gente faz parte do problema para resolver o problema. Seja a solução, não seja o problema. Seja o remédio, não seja a dor. E isso
Você que é visionário tem condição de fazer. Seja uma pessoa inovadora. Um líder visionário sempre está procurando maneiras novas, inovadoras, de alcançar seus objetivos. E se algo não der certo, ele não tem medo de tentar novamente. Quando você tenta algo e não deu certo, você desiste, volta para trás, dá 5, 6, 7 passos para trás e vai para outra direção? Se caso isso for a solução do seu problema, nada contra, faça. Agora, se você realmente acredita no seu futuro, no que você está tendo de visão para o futuro do seu negócio, você não pode desistir no primeiro obstáculo. Você não pode desistir no primeiro momento que você vê algo que não está ali resolvendo aquela situação sua. Tenha uma visão do futuro, mas tenha também condição de resolver as dores que isso vai ocasionar. Que nem tudo são maravilhas, nem tudo dá certo pela primeira vez. Todas as grandes invenções foram testadas por uma, duas, três, quatro ou mais vezes. Quando se criou a lâmpada, quantas vezes foram testados até chegar naquele resultado? Mais de 1000 vezes. Tentativas e tentativas e tentativas. Mas em momento algum não houve a palavra desistência. Se você quer algo para a sua vida, se você quer alcançar algo na sua vida, não deixe essa palavra fazer parte da sua vida, desistência. Seja arrojado, inovador, seja corajoso. Mesmo você que tem muito medo aí, e sempre deixa esse medo aflorar, esse medo tomar a frente, você pode ter certeza que atrás desse medo existe uma grande coragem. Deixa essa coragem transpassar esse medo e vá em frente. Se desbloqueie, acredite que você possa chegar onde você quer chegar. Ah, mas eu não tenho uma visão futura, a minha visão é muito aqui, ó, na frente. Trabalhe a sua visão futura, tente exercitar o seu cérebro, tente exercitar a tua mente, mesmo que isso lhe traga muita dor, tenta ter uma visão mais adiante, que não seja lá no futuro, mas que seja a 2, 3, 4 passos adiante. Porque aí você vai começar a exercitar a sua visão futura. Isso é possível. Tudo nessa terra nós temos condição de aprender. Ah, Nilton, como que eu vou aprender a ser visionário? Eu não nasci com esse dom, mas tudo se aprende. Você começa a enxergar possibilidades no futuro quando você tenta enxergar lá na frente. A mesma condição que eu tenho de enxergar, você também tem. Basta treinar, praticar, querer ver as possibilidades. Quiçá enxergar 5 metros na frente da sua visão. E vai praticando, cada dia você vai enxergar um pouquinho mais. Cada dia você vai enxergar um pedacinho a mais, até você ter uma visão futura melhor. Mas nunca viva na inércia, tapado ali, enxergando só o que está na sua frente. E às vezes deixando-se manipulado. E as pessoas te manipulando de forma tão fácil como um boneco, e você só vai sendo direcionado por elas. Não faça isso. Seja direcionado por você mesmo. Tem uma visão lá na frente do que você deseja. Às vezes você tem um desejo grande de ensinar algo para alguém. Liberte-se. Vai para frente de uma câmera. Ah, mas eu tenho medo de câmera. Eu nunca gravei nada. Comece.
Porque quando você começa, a câmera fica normal, você nem percebe que ela existe mais, porque ela se torna parte. E quando as coisas se tornam parte, elas se tornam mais fáceis de ser levadas e acompanhadas e ir com você aonde você for. Isso permite que você possa criar equipes que sintam mais independentes, porque você vai ensinar isso para a sua equipe. E as equipes, elas têm que serem mais independentes para que elas possam trazer mais resultado, porque se elas só dependerem da sua visão do que você tem para oferecer, elas não vão ser tão produtivas. Você precisa ter a visão, saber o que quer para o futuro e transformar isso em uma linguagem mais fácil de entender e passar para os seus colaboradores, para a sua equipe, para que a sua equipe possa realmente desempenhar aquilo que você viu lá na frente. Que às vezes eles não têm a mesma visão que você. E se você é essa lente visionária que está enxergando o futuro, traga isso para a linguagem deles e façam com que eles entendam para que possam executar isso de forma independente, sem depender de você. E no momento que eles desenvolvem isso e conseguem fazer com independência aquele processo, eles vão chegar no resultado que você quer e que você precisa que chegue. Porque ninguém consegue caminhar sozinho. Você caminhando sozinho, você pode ir até longe. Mas quando você vai com pessoas, você vai mais rápido. Porque você tem apoio, tem pessoas para que no momento difícil possa te amparar e te ajudar a caminhar mais. E cada passo se torna uma vitória. E quando eles são independentes, eles também conseguem desenvolver suas próprias habilidades. E com essa independência, com esse auxílio, eles vão desenvolvendo as próprias habilidades e vão sendo cada vez mais produtivo e mais colaborativo com a equipe. Isso é importante. Por exemplo, dar um exemplo bem direto. Por exemplo, um líder visionário pode vir com uma ideia de desenvolver um novo produto. Às vezes ele tem uma visão lá na frente. Não, eu quero desenvolver um novo produto. Ele enxergou a possibilidade de mercado lá na frente. O mercado está mudando para essa direção. Vou dar um exemplo bem no nosso meio aqui de digital. Se você está visualizando e está vendo que a internet ela está caminhando para um resultado e algumas pessoas estão começando a ter resultado com alguma coisa, você está vendo que aquela direção ela está sendo uma direção favorável e você enxerga lá na frente as possibilidades dessa direção, você pode criar um novo produto para aquilo, para aquele mesmo segmento e às vezes até melhorar o que está sendo produzido. Mas ao invés de dizer à equipe exatamente como fazê-lo, você precisa criar uma metodologia de transformar essa visão que você está tendo, esse produto que você quer criar, na linguagem atual deles. E que você precisa também fazer com que eles entendam e te dê a liberdade de experimentar ou de transformar ou de passar aquilo para eles entenderem de forma simples e encontrar as próprias soluções. Porque às vezes a sua ideia está ali no global, mas algum detalhe que não passou desapercebido, alguém da sua equipe pode atentar. Ah, Nilton, você está criando um produto aqui, mas o que é que você acha desse produto ter mais essa possibilidade, que é uma dor do momento agora? Aí você está criando um produto para o futuro, mas que ele resolve uma dor também do momento, e ele pode ser mais consumido. E nessa parte, eu estou falando para vocês agora de liderança
visionária dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, nós temos aqui, ó, 6 benefícios de liderança, basicamente. Quais são os benefícios que uma liderança ela pode lhe trazer? O benefício da liderança visionária, ele pode ser, olha, vamos falar de um aqui. Realização de metas a longo prazo. Isso é óbvio. Quando você tem uma liderança visionária, você consegue realizar metas de longo prazo. Planejar, se organizar, ter objetivo, acertar, ser mais assertivo nas decisões. E você, quando tem essa possibilidade de pensar no futuro e mostrar isso com clareza e trazer isso para a linguagem da sua empresa, da sua corporação, do seu chão de fábrica, você consegue inspirar funcionários. Conseguir com que eles, opa, que bacana, eu posso fazer parte disso. E essa também visão futura e planejada e trazendo para a linguagem da empresa, da corporação, você pode atrair investimentos. Essa visão futura, ela pode atrair investimentos para o seu negócio. Tem essa possibilidade. E uma coisa também muito bacana que você começa a fazer com essa transformação é reforçar a cultura da tua empresa. De ter uma visão futura, de ter um time, de fazer com que aquele time ande com aquela pessoa visionária, que aquele time caminhe junto. Você reforça a cultura da tua empresa. E todo mundo começa a abraçar as mudanças. Começa a entender e participar daquela engrenagem. Fazer parte. E quando um time faz parte, o resultado ele é mais preciso e é mais contundente, mais assertivo. E isso você começa a fazer uma outra coisa dentro da tua empresa que é fundamental. É encorajar a criatividade e a inovação. Às vezes tem pessoa que tem uma criatividade imensa dentro da tua empresa, está ali presa, sem, às vezes, até colocar para fora o desejo de alguma ideia que ela tenha, tem medo de se expressar, mas quando você traz para dentro da sua empresa e cria uma cultura, você começa a destravar essas pessoas e as ideias novas, elas vão surgindo, as inovações, as possibilidades, a criatividade, e você começa a desabrochar a criatividade entre seus colaboradores. Ah, mas você está falando de uma grande empresa onde tem muita gente, tal, mas às vezes não, você tem um, dois, três colaboradores dentro da tua empresa, mas você não dá oportunidade para que eles possam nem falar das ideias deles. Você acha que é só a sua que está certa? E se você não é um empreendedor visionário, você só vive o momento, só vive olhando para os seus concorrentes, você nunca vai inovar e ver o futuro, porque às vezes você não dá oportunidade para alguém que é visionário, que está dentro do seu time. Você precisa dar oportunidade para as pessoas. Isso é ser visionário também. E quando você traça metas dentro da tua empresa para ser realizadas a longo prazo, você pode organizar um processo menos dolorido. Sendo assim, fica mais fácil em que o líder e todos os colaboradores se conectam com um propósito único, com o objetivo da empresa, para que a empresa siga no caminho certo. É fundamental. Esse é um benefício essencial nos dias de hoje. Como o mundo empresarial está cada vez mais incerto e instável. Uma liderança visionária permite que você mantenha um forte foco e que sua empresa
ela vai alcançar logo o futuro. Porém, é importante ressaltar, hein? Muito importante. É importante ressaltar que precisa existir um equilíbrio entre imaginar o futuro e executar o presente. Precisa ter um equilíbrio. E quando você imagina o futuro, de repente aquele futuro ele não está perto de ser executado ali no presente, ele não está com possibilidades de execução ali naquele momento. Então você tem que ter um equilíbrio aí. Ah, mas como que eu vou planejar a execução disso que eu quero fazer lá no futuro, sem deixar de executar o que está aqui no meu presente? E a forma de inspirar funcionários para que façam isso, que entendam isso, é uma das coisas principais que você precisa fazer. Porque você gera benefícios, gera possibilidades, oportunidades de liderança, gera possibilidades de crescimento dentro da tua corporação, consegue inspirar outros líderes a se levantarem, a acreditar no seu próprio objetivo, acreditar na sua solução, acreditar no seu negócio. Isso é fundamental. E temos que entender que a empresa são pessoas que fazem o negócio acontecer. A gente tem que aprender a lidar com pessoas. Afinal, os líderes são líderes porque comandam pessoas. Investem o tempo em planejar o futuro para que essas pessoas possam executar e ter um ponto de vista bem mais amplo do seu negócio. E é importante você criar uma cultura dentro da tua empresa, uma cultura colaborativa, onde todos possam ali realmente colaborar um com o outro. Sendo assim, o seu funcionário vai sempre estar presente e disposto a colaborar. Eles gostam realmente de estar ali presente, desenvolver aquele produto ou aquilo, fazer parte daquilo que está sendo criado para o futuro. É importante ter a mente aberta e dedicada. E às vezes, você que é visionário e está enxergando lá no futuro, é bom, ó, ouvir um pouco. Ouvir as opiniões, ouvir o que está sendo dito ali naquele momento, porque às vezes aquele escutar lhe traz alguma possibilidade de você enxergar lá no futuro alguma solução ou para algum problema que você está encontrando naquela visão que você está tendo. É essencial. E às vezes alguém que está do seu lado, mesmo não sendo visionário, ele tem uma visão de problema, ele tem uma visão da dor, que ele pode, mas o cliente, ele tem essa dor, porque às vezes é um executivo que vive a dor do cliente, é um executivo que está sempre falando com o cliente e entendendo as dores. Às vezes ele não tem a solução para a dor, mas ele entende a dor e ele pode te ajudar te passando essas informações. Aí você pode ter uma meta mais precisa de onde você quer chegar. E isso pode te ajudar em vários fatores, atrair investimentos, reforçar a cultura da empresa, igual a gente falou ali atrás. Não é à toa que a cultura organizacional foi apontada como 70% das lideranças no país que trazem resultado. Isso mesmo foi uma fase muito dolorida que vivemos na pandemia no passado, que nós sabemos aí a dor que nós vivemos. Que transição, lockdown, isso, aquilo, que momento difícil. E aquilo foi um momento de transição. As pessoas que trouxeram a solução para aquele momento, em vários aspectos, em várias vertentes,
Vamos voltar lá na pandemia, lá em 2020, quando o lockdown em tudo quanto é lugar, tudo fechando. Todas as possibilidades de fechamento, ó, e a gente tendo que ficar trancado em casa, e aquele acontecimento, a gente falou, caramba, o que que vai acontecer agora? Quais foram as pessoas que já trouxeram a solução para aquele problema de momento? Foram as pessoas que só trabalharam a solução de momento, ou as pessoas já que enviam trabalhando algum produto de forma visionária? Foram as pessoas que já enviam trabalhando algumas coisas de forma visionária, que não sofreram tanto impacto com a pandemia. É claro que a ciência ela teve que rapidamente trabalhar para poder achar uma forma paliativa, inicialmente, para diminuir a mortandade, a morte das pessoas que estavam ali sofrendo com aquilo. Teve que se fazer um investimento e um estudo rápido para poder resolver aquele problema de imediato. Mas já com visão futura, que não era só para resolver aquele problema, ela trabalhava para resolver o problema imediato e também ter uma visão futura de como tratar aquela doença. Nos negócios, tirando a parte da doença e da saúde um pouco fora do contexto, muitas pessoas teve que ter visões futuras do seu próprio negócio. Vou falar um pouco do meu setor, que é o setor mais difícil que tem hoje, que lidar com pessoas, é muita pessoa, muita gente, é show, é isso, é público, é muita gente junta, e foi o setor mais afetado durante a pandemia, foi o setor que teve que realmente fechar as portas, fechar tudo, e contratos caindo, contratos deixando de ser executados, shows cancelados, feiras canceladas, eventos cancelados, todos fechados, lockdown total. E as empresas que trabalham no segmento, como que foram impactadas com isso? Muitas empresas fecharam. E o impacto foi tão forte que as que tiveram possibilidades de trabalhar de uma forma visionária, que já vinha pensando no futuro, ela conseguiu trabalhar, fazer algo. Ah, mas não pôde fazer evento? Sim, evento presencial não. Vou falar uma coisa, por exemplo, e por que que eu falo às vezes que eu sou um pouco visionário? Quando veio a pandemia, eu já estava trabalhando num projeto, já estava pensando num projeto futuro, que na hora da pandemia ele veio a calhar e eu finalizei ele com 30 dias e fiz o primeiro evento virtual no Brasil. A minha empresa, a STC Trade Show, foi a primeira empresa a fazer um evento virtual no Brasil em plena pandemia. E isso nos sustentou durante toda a pandemia. Conseguiu com que eu tivesse recurso para cuidar dos meus colaboradores em casa. E alguns trabalhou de casa, virtualmente, online, ajudando, porque nós criamos uma ferramenta para poder fazer eventos virtuais, feiras virtuais, onde a visão futura já estava sendo implantada, porque um negócio desse não tinha como criar em 30 dias. E quando começou-se a criar essa possibilidade de feira virtual, eu fui uma das primeiras empresas a fazer, a executar um evento já em pleno 2020. Isso é ter uma visão futura. E quando você já está a caminho do futuro, desenvolvendo algo, quando acontece algo que aquilo já é necessário, o desenvolvimento daquela ferramenta se torna mais rápido, acelera o processo. Por isso que as possibilidades de você realmente estar visualizando o futuro e sempre trazendo inovação, coisa nova, para poder realmente chegar a um objetivo, criando coisas novas, olhando lá na frente, isso vai fazer com que a tua empresa possa realmente sobressair em qualquer diversidade. Não perca essa oportunidade. Esse assunto ele é tão extenso e tão grande que se a gente for ficar falando sobre ele aqui, ele dá uma série, ele consegue ficar uma semana toda falando sobre isso. Talvez amanhã eu consiga trazer mais sobre esse assunto,
porque ainda tem muita coisa para falar aqui. E como a nossa live, ela é uma live de 30, 40 minutos, e hoje a gente já explodiu, já passamos aqui 45 minutos, eu vou encerrar por aqui hoje, mas amanhã pode ter certeza que eu vou trazer Visionário a parte 2, que eu quero continuar esse assunto e tem muita coisa ainda para falar para vocês. E a gente encerra por aqui hoje, e espero você aqui amanhã, 7h15 da manhã, para a gente dar continuidade a esse assunto gostoso de você realmente enxergar o futuro. Você poder criar possibilidades para o seu negócio e criar possibilidades para a tua empresa. Não perca essa oportunidade de estar aqui com a gente amanhã, 7h15 da manhã. Beijo no coração, tenha um excepcional dia e te espero aqui amanhã.